É de Agostinho a frase que a igreja, ela é tanto mãe, como também ela é hospital. Ou seja, a figura que a teologia da eclesia delineia a igreja, já é como local de acolhimento. Por isso que ela é descrita como família, ela é descrita, jamais a Bíblia foi descrita como um clube. Quando o apóstolo São Paulo se dirige à igreja, sempre ele fala da igreja nessa particularidade, corpo, família. Então, a igreja é um local de acolhimento, a igreja é um local de cura, a igreja ela é um local de amparo. Agora, a grande questão é que hoje nós vivemos dentro de uma situação que desde a reforma, depois que Lutero, pela graça de Deus, foi usado para batalhar contra os desmandos no aspecto bíblico e teológico, um certo teólogo escreveu que a partir dele nunca mais ia parar o surgimento de novos modismos e de novas igrejas e de movimentos como ele estava fazendo. Hoje, o rompimento acontece constantemente. Existem aqueles que saem da igreja porque foram rejeitados. Mahatma Gandhi disse que um dia chegou na igreja e, porque ele estava sujo, ele não estava adequado na roupa, não deixaram ele entrar. Por isso que ele vem com aquela expressão: eu quero o teu Cristo, mas eu não quero o teu cristianismo, porque ele diz que foi rejeitado. Mas também nós sabemos que há as desculpas de muitos jovens que não querem também levar um compromisso a sério com Deus. Ou seja, quer ter uma vida de compromisso da forma que ele entende, quer um culto que lhe agrade, quer uma recepção para si, e isso se torna prejudicial. O correto é que a igreja ela deve ser esse local de amparo, de acolhimento e de bom tratamento e de cura para essas pessoas. Mas é bom entender, como nós falamos na parte da manhã, que mais que isso, o jovem cristão ele precisa ter definitivamente a fé firmada em Cristo Jesus. Eu acredito que nenhum jovem hoje ia aguentar o que Paulo fez lá em capítulo 13, que ele fez de Atos, que ele fez com Marcos. Quando ele viu a peleja, nós vamos entrar nessa discussão desse mérito, que ele deixou o Marcos de lado, aí ele não quis saber de Marcos. As teorias são muitas. Ele teve febre, ele teve não sei o quê. Só sei de uma coisa: Paulo não quis mais o Marco com ele. Só após 30 anos, 2 Timóteo 4, ele diz: me traz o Marcos, que é útil. A cura que aconteceu para Marcos, para Paulo, precisou de 30 anos para ele ver um homem formado, um homem dedicado, para ele dizer: agora ele me é útil para o ministério. Eu acredito que a igreja deve ter esse lado, mas a sinceridade, a transparência de um pastor, de uma liderança e também daquele que está à frente do jovem, ele deve evidenciar Cristo, mas não ter apenas uma cura superficial, simplesmente para lotar a igreja, para arrebanhar jovens, no sentido de ter uma comunidade, mas uma comunidade sem Cristo, uma comunidade sem uma fé perfeita. Então eu acredito que a igreja tem que ter esse acolhimento, e nós não podemos simplesmente dizer: ele saiu por isso, ele saiu da igreja só porque não foi bem tratado, ele saiu da igreja só porque ele foi dessa forma. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele deixou bem claro quando os discípulos disseram para ele: teu discurso foi muito duro, assim você não vai atrair gente. E a Bíblia diz: muitos não andavam mais com ele, e muitos dos seus discípulos não o seguiam. Aí Pedro tentou corrigir Jesus. Jesus disse: se você também quiser ir, pode ir. E ele disse: por que eu não vou? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem tem palavra de vida eterna, fica na casa. Pastor, o senhor quer dizer com isso, então, que não só passar um pano, não, ou um chameguinho, mas precisa cuidar de verdade. Cuidar significa tirar carrapicho. Verdade, porque é o seguinte: cuidar sem arrancar a ferida não vai adiantar. Tem que chegar para a pessoa. Por exemplo, nós acolhemos pessoas na igreja. Eu pergunto: o que o irmão está saindo da outra igreja lá? Não, pastor, porque o mesmo que deu problema lá, ele vai me dar problema também aqui. Não é assim?
É por isso que eu não vou nessa. Eu pergunto o que é, irmão? Tu tá. Não, pastor, disse, não, o que era? Aí eu ligo para o pastor, irmão, o que o irmão? Não, pastor Zé, porque ele está mais perto aí do senhor, ele quer, aí é uma outra coisa. Mas para mim lotar a igreja com crente problemático, não adianta. Foi por essa razão que Jesus só orou por Pedro e não orou por Judas. Amém.